A paz do Senhor, meus irmãos e amigos do canal EBD em Ação. Estamos aqui nos estúdios da FEIC, Cuiabá, Mato Grosso, para a gravação de mais uma aula da lição dos jovens, lição de número 5, que será estudada em todas as nossas igrejas Assembleia de Deus no dia 2 de novembro de 2025, que traz o tema da lição de domingo, o início do cerco em Jerusalém, que está dentro da nossa lição, que tem um tema geral, exortação, arrependimento e esperança. Estamos tratando nesse trimestre sobre a vida do profeta Jeremias. E já estudamos ali sobre a sua mensagem, a vida do profeta, e agora nós já chegamos no momento do início do cerco de Jerusalém, onde Deus começa a cumprir ali aquilo que ele havia falado através do seu profeta, que traria o juízo sobre Jerusalém se eles não ouvissem, não dessem ouvido à voz do Senhor, seu Deus. Eu sou o presbítero Natanael e para o comentário desta lição eu tenho comigo o presbítero Enoque Neto. A paz do Senhor, meus irmãos, ouvintes e inscritos do canal EBD em Ação, que Deus em Cristo vos abençoe. Também o presbítero João Paulo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Para mim também é uma alegria e uma satisfação estar juntamente com os irmãos mais uma vez. Profetizando aqui, né, presbítero João? Olha, profetizando. Tiago no presbítero Gabriel. Glória a Deus. É um prazer, uma alegria poder estar reunido com vocês, meus amigos, mais uma vez e nesta feita para podermos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. O texto principal desta lição, que tem por tema o início do cerco de Jerusalém, vai estar em Deuteronômios 11:26. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. É uma promessa condicional. Aqui, que os elencada ali em Deuteronômio, é uma promessa que tem uma condição de que o povo do Senhor ele tinha que obedecer ao Senhor. Então, aqui nós vemos nesse texto principal que obedecer é algo indispensável para o povo de Deus, obedecer à palavra do Senhor. O resumo da lição traz: o cerco babilônico contra Jerusalém foi o resultado da desobediência e rebeldia do povo contra o Senhor. Porque toda desobediência tem uma consequência, assim como a Bíblia nos traz dizendo que o pecado ele tem um salário para aquele que é servo dele. É a morte o salário de todo aquele que desobedece à voz de Deus, entrando pelo caminho do erro, pelo caminho do pecado. Então obedecer se torna indispensável. E nós vamos ver isso acontecendo na vida, no contexto em que estava inserido o profeta Jeremias, quando o povo de Judá não dá ouvidos à voz do Senhor, e aqui eles começam a sofrer as consequências da sua desobediência, do seu pecado, do quanto eles começam a amargar a desobediência diante de Deus, o fato de eles não ouvir a voz do Senhor, que veio aí ao longo de 40 anos usando o profeta para falar com eles com respeito a essa destruição que lhes sobreviria. E eles, com tudo isso, vendo ali Israel, que já tinha sido levado cativo, eles mesmo assim preferiram não dar ouvido à voz do Senhor, antes desobedecer aquilo que o Senhor Deus falava através dos seus profetas, e nesse contexto especificamente sobre o profeta Jeremias. Vamos partindo já para a nossa lição de 3 tópicos, conhecendo a história. Esse é o primeiro tópico dessa lição, onde vai trazer todo o contexto histórico aí do que abrangeu o período profético do profeta Jeremias, ao longo aí de 5 reis em que ele passou ali profetizando. 5 reis durante esse período, que foi no segundo subtópico, diz as 2 primeiras invasões, e o terceiro subtópico, a terceira invasão. Diácono João Paulo. Então, meus queridos, nós estamos continuando os estudos desse trimestre, né, o 4º trimestre, das lições dos jovens, baseada no livro do profeta Jeremias. Este que teve cerca de 40 anos de ministério, ele foi chamado por Deus no ano 626 até cerca de 586
antes de Cristo, aonde é a queda de Jerusalém, vai ser cerca de 40 anos. E nesse primeiro subtópico, né, informações históricas, aqui nós precisamos contextualizar naquele tempo, né, o contexto geopolítico, religioso, estava acontecendo, não era, eles viviam um tempo de tensão, né, de crises, né, especulações, de turbulência. Porque Deus levanta o profeta Jeremias com o intuito de poder trazer uma mensagem exortativa para que o povo de Judá voltasse para Deus. Só que nós vamos ver que sempre Deus correndo atrás do seu povo e o povo resistindo o trabalhar de Deus. E nesse contexto, aonde o profeta Jeremias vai trazer, né, o exercício do seu ministério profético, nós vamos abranger alguns reis, como por exemplo Josias, que ele começou a reinar cerca do ano 640 até o ano 609, que dá cerca de 30 anos, né, de reinado. E é importante salientar que no tempo do rei Josias foi um tempo onde teve reforma política, reforma religiosa, ainda que essa reforma política que houve foi uma reforma tímida, né, até como o próprio escritor vai pontuar. Então, mas foi um reinado importante. Porém, nós vamos ver que o povo, nesse tempo de Josias, criou até uma certa expectativa De melhor. De uma restauração espiritual. Só que, entretanto, Josias fez coisas boas, porém, ele vai querer enfrentar Faraó Neco II. Aí ele acaba morto. Aí a gente vai ver que tem linha de sucessão, né? Passa para o seu filho Jeocás. Jeocás vai reinar por um período de 3 anos. Depois vem Jeoaquim. Aí, depois de Jeoaquim, passa a sucessão para o seu filho Joaquim. Aí, depois de Joaquim, passa o reinado para Zedequias, né? Então, todo esse contexto até chegar o período que não teve como. Nós vamos ver no desdobramento dessa lição, que nós vamos ver que no reinado de Zedequias, aonde ali poderia ter uma volta, mas o povo, até o último rei, não teve jeito. Eles se revoltaram contra Deus, não queria se submeter à vontade de Deus. E nós vamos ver como que acontece essa sitiação, né, da Babilônia ali em torno do povo de Jerusalém, onde houve a queda, né, realmente, de Jerusalém no ano 586 antes de Cristo. Só para corroborar com essa linha de pensamento de João Paulo, muito bem colocada, todos esses reis após o rei Josias, como o senhor bem pontuou, né? Josias, ele teve as suas boas intenções, né? Alguns dizem ainda, entre aspas, que ele foi alguém mais ou menos fiel a Deus, né? Até porque ele queria trazer transformações, mudanças no que diz respeito à política, à religião de Judá. Abaixo dele que vem os outros, né? Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Isso. Todos esses tinham características idênticas. Ele só pensava no seu bel prazer, né? Eles frequentavam o templo, né? Procurava profeta, que nós vamos aprender mais à frente do rei Zedequias. Ele procurou o profeta Jeremias, até com uma certa aparência de querer ali ouvir a voz de Deus, mas só que a intenção dele, no final das contas, era errada, era ruim, era má. Isso. Então, abaixo do rei Josias, todos esses outros demais reis, esses 4 reis, foram orgulhosos, soberbos, então eles persistiram ali na prática pecaminosa, e isso fez com que Deus cumprisse ali o que o profeta Jeremias tinha profetizado anteriormente a respeito daquela nação. Tanto que, só para nós estamos falando no piso, essa informação interessante, sempre nós vamos ver, né, quando lemos o livro de 2 Crônicas e o livro de 2 Reis, sempre você vai ver lá, o rei, se o rei for bom, por exemplo, Josafá, né, termina lá, ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. E outros reis que faziam aquilo que era mal, como por exemplo, Zedequias, né, Joaquim, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, infelizmente. E lembrando, só para salientar, passar para nós corroborar, né, nós vamos ver que o reino de Judá teve 20 reis.
cerca de 20 reis, mas teve alguns que fizeram boas obras, outros más, mas a maioria fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Verdade. Para colaborar também com os irmãos nesse primeiro tópico de informações, né, que era contextualizar essas informações, como os irmãos já falaram, né, foi ali um ministério um período sombrio, né, podemos dizer assim, que Jeremias passou ali, e ele começou a profetizar ali por volta do 13º ano do reinado de Josias, bem pontuado, e ele continuou depois da queda de Jerusalém, né, que foi em 586, e esse daí, como o João falou, processo de 40 anos, e nesse ano de 586, a gente vê que ali é a última leva, né, histórica do povo, e como bem pontuado pelo Vinícius, só para os irmãos massificar aí na cabeça de vocês, né, vemos também que Josias foi um rei que foi um rei piedoso, assim, porque a Bíblia descreve ele em 2 Reis 2:22 como alguém que era reto aos olhos de Deus, né? Depois veio a morte dele, né? Veio os filhos, como bem pontuados os irmãos, e a gente pode prosseguir com o Natanael também. Para fazer essa continuação, com relação ao segundo e o terceiro subtópicos aí que vai tratar das duas primeiras e a terceira invasão e incursão, como que podemos explicar para os nossos ouvintes? 2 cercos, 3 cercos, 3 invasões, 2 invasões, como que podemos colocar esse contexto aí dentro de uma ordem para que possa ficar aí massificado, como diz o nosso amigo Enoque, na cabeça dos nossos ouvintes, com relação a esses cercos e invasões? Foram 3, foram 2? Como está isso? Só para apimentar essa segunda parte, o João Paulo vai trazer o doce de leite para a lição. Mas houve 3 invasões, né? Que nós vamos aprender as suas datações corretas aqui, né? A primeira invasão deu-se no ano 605 a.C., que foi sobre o reinado de Joaquim, né? E depois, porque esse Joaquim, por ação do rei do Egito, ele foi colocado sobre o rei de Judá no lugar de Jeoacás, que era o rei posterior ao próprio Josias, né? Então a primeira invasão se deu nesse ano. Mas só que há alguns estudiosos que diz que houve 2 invasões. E essas 2 invasões, e é o que a Bíblia diz, é claro. Mas essas 2 invasões, uma se deu na primeira leva, na primeira invasão da Babilônia, esse primeiro cerco se deu na primeira invasão, e o segundo cerco se deu na segunda invasão. Mas só que a Bíblia, como ela não trabalha cronologicamente, nós vamos ver e estudar mais a fundo que os 2 cercos que ocorreu dentro de Jerusalém não houve na primeira invasão. A primeira invasão, Judá se rendeu totalmente ao rei Nabucodonosor, à Babilônia. Agora, na segunda invasão e na terceira invasão, aí sim houve o cerco, e nós vamos ver que esse cerco não foi de um dia para a noite, eles dormiram e acordaram cercados. Houve um tempo, foi um processo de lutas, guerras, e o povo babilônico, os caldeus, né, eles souberam trabalhar com as suas estratégias militares, fazendo com que o povo se submetesse ao reinado do próprio Nabucodonosor e Babilônia em si. Isso é bem pontuado pelo Vinícius, essa questão. Então houve 2 cercos e 3 deportação, né? Então, ou seja, aí vamos ver essa aqui, a primeira que o Vinícius falou em 605 a.C. A segunda vai ser no ano 597 para o ano 598. E a terceira, que é a mais terrível, que foi destrói, né? Que destrói completamente Jerusalém, foi no ano 586. Lembrando que nessa primeira aqui que houve a deportação de Daniel, né? Isso, importante, só lembrar quem foi levado nessas 3 incursões. Daniel, Ananias, Isaías. Mas como que aconteceu isso? Só um breve, rapidão, sintetizar um contexto, porque naquele tempo havia um contexto onde havia disputa de poder, né, dos principais impérios do mundo. A Síria está enfraquecendo, então o faraó Neco vai lá e destrói a Síria, né? Aí tinha a Babilônia que estava surgindo naquela época. Então houve uma batalha em Carquemes entre faraó Neco, ali para o Egito, e a Babilônia, né, liderada por Nabucodonosor, onde a Babilônia derrota, né, faraó, e ela vive o quê?
ela captura a supremacia do mundo. Então ele se torna o império do mundo da época. Dominante. E aí ele vem para poder dominar essa área do Levante, né, que era a região da Síria e da Palestina, aonde Jerusalém, né, tá ali nessa área, né, da Palestina. Ele vem aonde ele sitia ali Jerusalém. Aí é onde Jeoaquim, ele vai, não, eu vou combater contra, Vou me render. ou me render, vai ser inútil, nós vamos acabar morto. Aí é onde ele se rende, aí é onde houve essa primeira deportação. Hoje o rei Nabucodonosor, né, sitia Jerusalém ali, mas não houve uma batalha, né, houve uma submissão, né, amigável ali nesse contexto. Pra gente ver o motivo disso aí, João colocou muito bem, que ficou bem massificado, né? O João, ele colocou que o Jeoaquim, ele foi colocado ali no trono pelo faraó Neco, né? E se manteve submisso ali ao Egito, e quando a Babilônia chegou, derrubou tudo o Egito ali e assumiu o controle da região. E para os irmãos entender melhor, pode ler Jeremias 36, do 1 ao 26, porque ele vai falar também, né, do pecado de Jeoaquim que aconteceu ali, que ele desprezou a palavra de Deus. Tinha rasgado ali o rolo. Deus deu a palavra a Jeremias, escreveu, e esse rolo tinha palavras de juízo, de advertência. Então ele havia dado ao povo de Judá ali. Mas nessa ocasião, ao ouvir as palavras, era para o povo se arrepender. Deus estava falando com eles ali, estava dando chance. Mas aí o rei, ele, ao ouvir a primeira, a terceira, né, folha ali, já foi, rasgou e jogou o rolo. Então ali já vemos também esse pecado de Jeoaquim, né, dentro dessa primeira invasão, hein? O pecado dele, que ele desprezou a palavra de Deus, né? Isso, e para pontuar essa primeira, para frisar muito bem essa primeiro cativeiro aqui, quando o Babilônia vem sitia Jerusalém, eles levam alguns jovens nobres, né, entre eles, por exemplo, Daniel, Ananias, Israel e Azarias, né, que são levados para a Babilônia, e também são levados, né, alguns utensílios do templo, só que não teve, né, como voo compressor, Né? Não teve combate, não teve combate, não teve morte, resistência nenhuma. Não teve resistência. Porém, a gente entender muito bem que aqui foi essa parte aqui, desse contexto histórico, é uma parte corretiva de Deus, né? Então já era um reflexo de algo que poderia acontecer muito mais pior, né? Mais adiante. Mas aqui nós avaliamos então esse primeiro cativeiro como algo corretivo. Deus estava querendo corrigir ainda, né? Tinha um jeito ainda. Mas nós vamos ver que Jeoaquim, ele não se submeteu à orientação de Deus e caiu, né, nas mãos do rei da Babilônia. Eu não lembro se o profeta se é Abacuque, outro que vai dizer que como que pode, né, Deus usar uma nação ímpia para poder É Abacuque mesmo. Para poder corrigir o seu povo, numa ação que era mais ímpia do que eles, né? Mas assim, Capítulo. nós podemos também observar, como descreve aqui o pastor Elias Torralbo, ele diz que essas advertências de Deus, esse chamar de Deus o seu povo, não era de hoje. Isso já ocorria há 150 anos antes. O Senhor já vinha advertindo, o Senhor já vinha falando para o seu povo se arrepender através dos seus profetas. Então não é um juízo, não é um castigo, não é algo que se simplesmente, não, o povo não obedeceu, eu falei, não obedeceu, você já está pagando o preço. É algo que vem ao longo da história. Deus, ele sempre dá chances ao homem. Deus, ele sempre oferece uma segunda oportunidade a nós, os seres humanos. Então você, irmãos, você que até hoje andou aí de qualquer forma na presença do Senhor, desobedecendo, né, de certa forma até abusando da boa vontade de Deus, é tempo de reflexão. Porque aqui o Senhor foi falando ao longo de 150 anos com esse povo. E eles estavam tão obstinados que eles viram o Senhor Deus cumprir o juízo em Israel. Mas eles continuaram desobedecendo. Continuaram não aceitando a correção de Deus. Então, é tempo de nós abrirmos os nossos olhos, estarmos atentos à voz de Deus, obedecer às advertências e assim não sofrermos as consequências, né, do nosso próprio erro. Porque Deus, ele da mesma forma que ele é fiel
para cumprir as promessas, coisas boas, ele também é justo para executar o seu juízo sobre nós. Quando andamos de qualquer forma, né? É o salário do pecado, o salário da desobediência. Irmãos, vamos partindo para o segundo tópico, o início do cerco e as suas causas. Aqui vamos tratar mais apropriadamente, né, de cada um desses subtópicos que diz doença sem remédio, boa ação, más intenções e a falta de arrependimento. Vinícius. Esse ponto é o ponto mais importante. Eu li a lição algumas vezes e identifiquei que esse ponto, para mim, na minha opinião, é o mais importante da lição. Não, toda lição é importante, né? Mas o primeiro tópico trabalhadores, né? Do contexto histórico e etc. ali daquela época. O segundo ponto vai tratar algo mais que envolve a praticidade, né? Do cristão. Mas antes de entrar nesse ponto, Natália, se me permite, eu só queria pontuar as duas últimas invasões, né? Que não falamos sobre aqui. Porque na segunda invasão aconteceu em 597 a.C., que foi o reinado de Joaquim ou Jeconias. Nessa segunda invasão, a Jerusalém é sitiada, a elite também é levada, né, porque ficou um pouco ainda, então eles foram deportados na segunda invasão. O rei levou o próprio rei Joaquim, levou a sua mãe, levou sua esposa, levou seus filhos, e aproximadamente 10 mil pessoas foram levadas cativas junto com o rei. E também ele levou os utensílios da casa de Deus também para a sua cidade natal, vamos por assim dizer. Nesse momento aqui, o profeta Ezequiel, ele foi levado também, né? Ele foi levado, deportado nessa segunda leva. E a terceira invasão, que ocorreu nos anos 589 a 586, é o rei Zedequias que reinava nessa época. E essa época foi a mais terrível e o final de tudo, né, de Jerusalém. A promessa se cumpriu na sua totalidade. Jerusalém não foi só sitiada e deportada, mas ela foi destruída totalmente. Destruiu o templo, destruiu tudo que existia dentro de Jerusalém para poder fazer com que a promessa de Deus ela venha se cumprir. Porque tudo isso que aconteceu foi consequência da escolha, do pecado, da obstinação do coração do povo de Judá. Então é aquilo que o senhor falou. Deus tarda, né? Não sei nem se eu posso falar isso, mas ele não falha. Se ele falou que vai fazer com que aquilo aconteça, vai acontecer não porque ele quer, mas porque a pessoa, ela vive numa prática deliberada de erros e pecado. Então, da mesma forma que Deus promete cumprir coisas boas nas nossas vidas, ele também usa profetas para falar a respeito de coisas más. Mas há alguns estudiosos que dizem que esse tratamento de Deus para com o povo de Israel era um tratamento pedagógico que envolvia um ensino, né? Deus só queria que eles se voltassem, se arrependessem, se reconciliassem e parassem de viver aquela vida de mentira. Uma aparente piedade, uma aparente espiritualidade de pessoas que serviam a Deus de verdade. E Deus, como o senhor bem disse, um ponto muito importante, 150 anos antes, o profeta Isaías foi usado para falar com o rei Ezequias que se ele continuasse daquela forma ali, Deus ia sitiar, permitir com que Babilônia sitia Jerusalém e leve tudo que existia, os tesouros, os bens, o dinheiro, o povo, tudo, e destrói tudo. Então, Deus usou um profeta para falar com o rei Ezequias e aquilo foi perpetuando, né, até os tempos do profeta Jeremias e se cumpriu. As pessoas acham que quando Deus fala vai cumprir amanhã, mas não, é um processo, né? É um longo período de tempo. Esses 150 anos é a longanimidade de Deus. E só para colaborar com a fala do Vinícius, antes dele voltar ali na fala dele, você vê que Deus, ele tem compaixão, né? Ele é longânimo. Porque assim, você vê que o cerco ali, a destruição ali, estava mostrando, Deus sempre falando, sempre mostrando, e só que a paciência dele tem limite, né? Só que esse limite ali sempre vai para corrigir e restaurar, né? E você vê que que a paciência dele tem limite, porque Nabucodonosor mandou matar ali os filhos de Zedequias diante dele. Então você vê que era para ter ali entrado pelas portas já diante daquelas mensagens desde os outros reinados, e ele foi levado cego para Babilônia ali, e onde morreu, né, no cativeiro. E você vê que Deus, o juízo dele não é para destruir, né, mas sim para corrigir, restaurar, porque o povo havia
se afastado completamente nessa terceira invasão, né? Realmente, a terceira invasão é bem enfática, né? A gente pontuar que Zedequias reinou ali por um período de 11 anos, só que ele se rebelou, né, contra o rei da Babilônia. E com isso, então, a Babilônia, sabendo que ele tinha rebelado, eles vieram e sitiaram, odiaram Jerusalém. Foi uma guerra que durou, né? Durou 18 meses, já passou 1 ano e 6 meses, cercou. Então ali começou a faltar alimento, né, Água. um monte de coisa. E a gente vai ver que Zedequias, até ler aqui em Jeremias capítulo 37, é interessante que o versículo 3 diz: contudo mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Seremias, e a Sonfonias, filho de Maceias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizer: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. Era o contrário, agora as coisas se inverteram. Não era o Jeremias que ia até o povo, né? Jeremias antigamente ia ao povo, ia até a porta do templo, em diversos lugares, exortando o povo para se voltar para Deus. Agora nós vamos ver que o rei Manda, né? manda 2 sacerdotes até a presença de Jeremias, né, para que na esperança, Uma palavra positiva. uma palavra positiva, é onde Jeremias, né, ele vai responder dizendo que assim diz o Senhor, versículo 7, assim diz o Senhor Deus de Israel, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim, para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a terra no Egito, e voltarão os caldeus e pelejarão contra essa cidade, a tomarão e a queimarão a fogo. Porque nesse intervalo de tempo, quando a Babilônia sitia Jerusalém, aí o rei, que era outro rei, não era Faraó, né, Hófra, ele vem e batalha contra o exército, faz com que o exército babilônico corra, aí eles se retira por um tempo. Aí criam uma expectativa, as coisas vão melhorar. Aí é onde, por isso que ele fala, o exército de Faraó sairá do Egito. E quando os caldeus que tinham sitiado Jerusalém ouviram essa notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a palavra, aí quando veio a palavra do Senhor, né? As coisas não vai melhorar, não. Vai piorar. Vai Então, piorar. e ao contrário, eu também vou ir contra você. Assim diz o Senhor, né? Ele vai dizer: enviou para mim consultar, eis que o exército de Faraó que saiu ao vosso socorro, que foi socorrer eles nesse intervalo de tempo, eles vão se retirar. E a Babilônia vai voltar de novo, que é os caldeus aqui, né? Que é o mesmo exército. Então, e é interessante nós pontuar isso, quando o povo tinha que entender que como a Babilônia estava dominando eles, era porque Deus estava dominando eles. A Babilônia estava sob o mando de Deus. Deus fala isso até para Abacuque, né? De Deus. Deus fala isso para Abacuque também, né? Que Deus, ele ia usar a nação para ir contra eles, né? Isso. Deus fala isso para Abacuque também. Realmente. Então a gente vai entender que esse terceiro cerco foi porque houve uma rebeldia por parte de Zedequias, que era o último rei, foi o último rei de Israel. Se rebelou contra o rei. E Jeremias advertia isso. Aí quando cercou Jerusalém, isso. Aí ele pegou e saiu por um buraco, né, no muro, ele e seus filhos, e saiu algum dos seus homens. Só que aí eles abandonou ele, aí ele saiu em fuga. Veio fora. Aí a Babilônia vem atrás dele, Jericó, consegue capturar ele ali nas cercanias de Jericó. Aí mata os seus filhos na presença dele. E ainda Vamos acaba os olhos dele, hein? Vamos progredir. Falando deste ponto que o Nathanael colocou para nós, ele é muito importante. O primeiro tópico. O primeiro subtópico do segundo tópico, doença sem remédio. O autor vai dizer que o povo ele não tinha só rejeitado a mensagem dos profetas, mas também os maltratou ao ponto de não haver remédio para tal situação. Então, nesse ponto aqui, tem um certo autor que ele diz que Jeremias está descrevendo a decadência, a condição espiritual de Judá com uma doença sem remédio. Jeremias 8:22 vai falar: porventura não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Então Jeremias está fazendo uma pergunta, ela é retórica para o povo. Poxa, vocês não tinham médico que representava Cristo, é claro. E por que vocês estão feridos? Porque eles não ouviram, não só deixaram de cumprir aquilo que eles ouviam, mas eles maltratavam,
não só o profeta, mas também quem estava... A partir do momento que você desobedece um profeta, né, naquele tempo, eu estou dizendo, é claro, que falava aquilo que Deus propunha no seu coração, na sua boca, a pessoa estava ali desrespeitando o próprio Deus. Então foi isso que aconteceu com Judá. Judá, ele não só estava desmerecendo ou descredibilizando o próprio profeta, mas a palavra do Deus vivo. Então a mente dele estava cauterizada num nível que a palavra de Deus direcionada ao profeta Jeremias, e ele entregava isso para o povo, era incapaz de curar o coração daquele povo corrompido. De tão Tem remédio, né? cauterizado que estava o coração e a mente daquele A gente vai ver que essa comprovação está na Bíblia. Né? 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16, diz assim, ó. E eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor dos seus tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Isso é terrível, porque embora o médico que representa Cristo estivesse ali no meio daquele povo, disposto a curar eles, como estavam doentios, né, adoentados, eles não queriam ser curados. Tinha um remédio, Mas tinha um médico, queriam. porém eles não queriam, né? Preferiam seguir os seus próprios caminhos. E olha Como que- a gente falou. Olha que interessante, o Vini falou, esse aí pode fazer um corte top, aí ficou bom, hein, Vinícius? Mas olha só que interessante, o versículo anterior, esse que o João citou, de 2 Crônicas 36:15, fala bem assim, e o Senhor Deus de seus pais enviou-lhes a sua palavra continuamente. Então Deus, ele já estava falando ali continuamente, né? Então vocês veem que os mensageiros ali, os profetas, eles já enviavam porque Deus estava se compadecendo do povo, né? Então essa raiz aí, doença sem remédio, ela é que o povo rejeitou a voz de Deus. Ele ficava zombando dos profetas e o que aconteceu? Endureceu o coração deles, né? E quando o homem fecha, assim, isso aqui já é uma aplicação. Quando o homem fecha os ouvidos para Deus, ou a correção de Deus, né? Ele se fecha para a cura espiritual. Então não tem ali um remédio verdadeiro, realmente, porque você pega o exemplo ali do próprio rei Zedequias, né? Que Jeremias, ele falava com ele, corrigia, advertia, e ele zombou, ele não quis, ele foi contra, ele se rebelou contra o Nabucodonosor. Então você vê que ele foi feito ali uma insistência, né? Houve uma insistência ali no pecado. Então tudo isso aí não gera aquele arrependimento genuíno. Então a gente vê que não é porque Deus ele quer maltratar o homem, mas assim o homem está resistindo à palavra dele. Esse versículo 15 aí, continuamente que você fala da palavra que Deus enviou, é os 150 anos que o Senhor vem falando. O povo viu Israel ser levado, mas a doença deles não tinha cura. Por quê? Provérbios, Salomão vai dizer, 29:1, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Provérbios. Então, Deus, ele é tremendo. E outra, essa pregação do profeta Jeremias, ela é atual também, porque tem muitos crentes que negligenciam o seu erro, o seu pecado, pecou e não confessa, não se arrepende. O médico tá ali, né? Tá aí à disposição de todos, querendo curar, querendo Uma graça. Então, assim como o Judá recusou ali o tratamento, né, desse médico, desse doutor divino, o crente que despreza o tratamento, o trabalhar de Deus nas suas vidas, eles vão acabar colhendo as consequências da resistência a essa graça. A pessoa que rejeita o tratamento, o trabalhar da pessoa de Cristo através, né, da graça comum, ou da graça preveniente, como os irmãos quiserem chamar, o irmão que rejeita esse cuidado, né, essa cirurgia, né, dentro da alma da pessoa, ele acaba se tornando crente igual o povo de Judá, que recusou esse tratamento, que recusou esse remédio, e permanece a vida toda na igreja achando que está crente, mas está com uma enfermidade incurável. É como se fosse um câncer maligno. Não tem. Você fica fazendo os tratamentos lá, mas só que não vai curar. Tá ali, você vai morrer com aquilo. É uma pessoa que não reconhece, não se arrepende, não reconcilia, não retrocede, depois de ter ouvido a voz do Senhor falando para eles consertar, essa pessoa ela vai acabar sendo cativa de si mesma. Indo por segundo subtões, boas são, sim, e más intenções.
nós vamos observar que até o comentarista, o Elias Torralba, ele vai fazer um comentário aqui, ele fala de Jeremias capítulo 17, versículo 10, né? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, é isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, vale nós salientar e fazer uma observação que Deus, está muito claro na Bíblia isso, né? Deus, ele conhece o homem tanto interior quanto o seu exterior. Não adianta o homem optar com a encenação, né, com algo formal. Não adianta, porque Deus, ele conhece a intenção do coração. E a gente vai ver muito bem isso, essa questão de Zedequias, até o versículo que nós lemos lá, capítulo 37. Então, vamos ver que Zedequias manda 2 sacerdotes para poder consultar o Senhor, mas a gente vai ver que ele próprio, depois ele vai não se submeter ao governo do rei da Babilônia. Porque Deus tinha falado lá em Jeremias capítulo 25, dizendo, se vocês não me obedecerem, vocês serão levados com cativeiro, e esse cativeiro durará 70 anos. Então a gente vai ver que quando ele está ali sob o domínio da Babilônia, e ele se rebela, a gente vai ver que é um coração que nos submete, né? Nem alguém que está sob que é supremo, que tem o maior domínio, o maior governo do que ele, que é alguém que ele está vendo, que era o rei da Babilônia no caso, e ele não estava nem para o governo de Deus. Então ele é só uma questão formal. Manda lá, porque ele queria, na verdade, consultar o profeta, que queria uma palavra Positiva, que uma palavra que agradasse aos ouvidos, mas mudança de vida, nada, arrependimento, nada. Você não vê na expressão de Zedequias, no momento, palavras de arrependimento, de mudança de vida. Ele fez algo que era natural, né? Que ao ver o Senhor, vou consultar o profeta naquele tempo, né? O contexto era aquele. Mas a intenção do coração dele não é boa. Então, o interessante não é só o que fazemos, é por que estamos fazendo aquela boa ação. Não? Como vamos? E não é só fazer. Chega lá, no nosso contexto, tá pedindo ali, vou dar uma esmola, eu vou, tá precisando de algum remédio, eu vou levar. Mas às vezes tá fazendo aquilo para quê? Só para aparecer. Só para emagrecer. Só para atender seu próprio ego. Você não tá fazendo aquilo de coração. Esse aí E Deus está vendo. Então não é só o que nós estamos fazendo, a boa ação que nós estamos fazendo. Isso. É porque, qual é a motivação do nosso coração em fazermos coisas boas. Esse ponto é importantíssimo, porque quando a gente vê esses 2 gestos que ele fez, são bons, né? Ele consultou, pediu oração, mas quando foi em busca do profeta. Quando você vê o interesse dele é pessoal ali, porque queria livramento. Sim. E isso aí aconteceu também com Saul, né? Em 1 Samuel 15, porque ele poupou o rei ali e colocou os melhores animais. Aí ele falou, não, é para oferecer sacrifício, né, ao Senhor. Mas Deus rejeitou esse sacrifício aí, porque a intenção era aparentar piedade, né, ali na hora, não era para obedecer a Deus. Então você vê aqui, fala em 1 Samuel capítulo 15, 22, eis que obedecer é melhor que sacrificar. E também a gente pode ver uma passagem importante em Isaías 29, 13, fala assim, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então a gente vê... Qual que é isso? Viu bem pontuado que você falou? E a gente vai ver o diagnóstico, né? Que ele vai lá dizer que ele tem essa atitude, manda os 2 sacerdotes, mas aqui tem o diagnóstico. Capítulo 37, versículo 2. Nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvido à palavra do Senhor. Quando ele fala nem ele, está incluindo o rei Zedequias. Então não adianta querer enganar Deus, né? Tem pessoas que pensam que tá querendo, mas na verdade a pessoa que age dessa forma, ele tá se enganando a si mesmo. Porque Deus, ele conhece as nossas motivações, Deus conhece nosso interior, nosso íntimo, né? Então por isso que o apóstolo Paulo, né, a recomendação bíblica é, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus, né, para que o nome do coração íntegra, João. Isso. Então se você faz para a glória de Deus, você está fazendo com a intenção de agradar a Deus. Sim, glória a Deus. Não para autopromoção ou para se aparecer. Porque tem gente, né, hoje em dia, aí quer fazer uma ajuda lá, mas já leva o celular aqui, né? Quer tirar uma boa ação, mas a intenção por trás daquilo é uma... Se promover, se autopromover, né? E Deus aqui, já indo para o terceiro, falta de arrependimento, Deus sabendo de tudo isso, por isso que ele sempre chamava, como pontuou o pastor Elias.
palavras, se tu voltares, então te trarei e estarás diante de minha face. Sempre assim, Deus querendo que eles se voltassem. Esse voltar aqui tem um sentido de se arrepender daquilo que... Então a intenção de Deus era que houvesse o quê? Deus trouxe ali, chamou a atenção deles, mas qual que era o objetivo de Deus? Deus não queria simplesmente derramar o juízo e destruir. Era igual você falou, a intenção de Deus era sempre que eles se arrependessem, que eles se convertessem, porque Deus queria exercer a sua misericórdia. Deus não tem... Essa expressão voltar exprime uma ideia central de arrependimento. Isso. Porque aí mesmo poderia voltar e falar, não, só nós somos de Deus. Mas não adianta, essa expressão tem que sair lá do interior, com a motivação verdadeira. Eu sirvo a Deus, mas será que é só uma questão estética? Essa só o palácio? Verdadeiramente com tereza de coração, né? Essa questão sua é muito importante, porque tem pessoas hoje que nós já falamos em algumas lições, tratamos a respeito de remorso e arrependimento. Só me engano, nas lições anteriores, assim, desse mesmo trimestre, nós tratamos sobre isso. E o arrependimento não é um sentimento de culpa, de que eu pequei e pronto, não vou procurar transformação, não vou procurar mudança de vida. Ele se arrepende, aí o que a pessoa tem, né, é um sentimento de pesar, de lamentar, assim, nossa, eu errei, não era como ter feito isso e tal, mas a pessoa no oculto, ela continua tendo aquelas mesmas práticas. Então, o arrependimento, ele não envolve sentimento de culpa, mas é o que o João pontuou e todos nós sabemos. É uma mudança radical de comportamento. A prática do povo não condizia com o que Deus pediu para o profeta falar através da revelação. Deus falou, se arrepende. E o se arrepender, como o João pontuou, não é simplesmente você voltar e depois continuar o caminho da mesma pegada. O se arrepender é voltar e continuar o caminho diferentemente da qual você está. Ver uma mudança de uma direção. Uma transformação radical na vida do pecado. É uma das traduções, né? O Vinícius é hebraísta, ele sabe, porque o voltar ali é isso aí mesmo, uma mudança de direção, de posicionamento, né? E o Jeremias, o profeta aí, muita gente fala profeta chorão, né? Mas por quê, né? Porque ele via ali aquela ferida daquele povo que estava aberto ali, e não era nem por falta de... igual do médico. Isso aí é pequeno demais. Estava médico. É porque ele estava vendo a falta de arrependimento daquele povo. E esse tópico é importantíssimo sobre o arrependimento, porque é o ponto ali que traz entre a virada da pessoa, da destruição e da restauração, né? Então, Judá caiu por falta... Não foi por falta de aviso ali, não, porque... 170 anos, falta de arrependimento, quebrantamento. Tem um certo autor que ele diz, Judá, porém, confundiu remorso com arrependimento e tentou manter uma aparência de espiritualidade sem abandonar o pecado. O profeta todo dia estava falando, e eles continuavam frequentando o templo e saíam do templo e fazia aqueles... Não faltava culto, era crente ativo. É crente ativo. Mas o coração, igual o Enoque falou, estava longe de Deus. As pessoas só professavam Jesus com os lábios, né? E Jesus não quer somente os lábios. Ele não quer um comportamento que demonstra uma espiritualidade. Nossa, esse cara é crente demais, hein? Não é isso que Deus quer. Deus quer uma transformação. Então não vale a pena você ir para a igreja por ir. Vou ir porque eu tô tudo errado, mas eu vou ir frequentar. Ela vai que Deus fala comigo. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você seja transformado, regenerado pelo poder da mensagem do Evangelho. E para finalizar, Deus em sua misericórdia adiou o castigo várias vezes, mas a persistência na rebeldia tornou o juízo de Deus inevitável. 150 anos Deus adiando o cerco, a sitiação do povo de Judá. Deus falando, você já imaginou, Natanael? 150 anos. Deus não tem pra poder, 30 anos não aguenta de igreja, mandar ir por aí. Século e meio falando. 150 anos, João. Deus fala, isso é o que nós sabemos, mas tem outros profetas. Ixi, claro. 340. Muito tempo Deus falando, e Deus ainda mesmo, o povo indo para o cativeiro, colhendo as consequências do que eles plantaram. Deus tinha promessa. Estava lá. E promessa de restauração. Testaram Deus lá no palácio, lá com Daniel... e os seus amigos, e depois foi lá com o povo na beira do rio Quebrado, através de Ezequiel falando, e Deus aqui com Jeremias tentando não deixar o restante ir. Os planos de Deus não é para morrer, mas para te fazer prosperar. Deixa eu só deixar aqui a indicação aqui rapidão. Então, posso citar arrependimento é retorno, não é discurso.
A outra, a restauração é promessa condicional. O que significa isso? Condicional ao arrependimento. Né? Se voltares, te trarei, né, de volta. Então precisa de uma ação humana, né? Então Deus escreveu uma ação de Judá, de arrependimento, de voltar para ele, não de coração mesmo, realmente se rendesse. E o versículo até que o Natanael leu, né? Capítulo 29 de Provérbios, na exegese simples, ele fala o povo de dura cerviz aí, né? Dura cerviz, essa parte já veio de trás, na cervical, né? Dura, que não se dobra tanto de final, se submete, não submete à orientação. E os profetas clamavam, Deus usava o profeta da seguinte forma: tornai para mim, era sempre essa, tornai para mim, e que o Senhor fala, e eu tornarei para vós. O mais interessante, assim, Deus é muito lindo, né? Porque Deus já tinha cansado. É claro que ele não cansa, né? Ele tem um trabalhar dele. Mas ele pediu pro profeta, o João contou muito bem aqui no início. O profeta ia até o templo clamar, falar, ó, Deus tá me trazendo aí pra falar isso. Depois Deus falou, não, agora calma aí, quieta aí. O povo ia até o profeta, o povo que tava em pecado. E Deus mesmo assim falava com ele. Você já se viu isso? E olha O que povo em pecado e Deus usava. Não, fala pra eles que eu não quero mais saber deles. Não, e outra, não vai ser só os caldeus que vai invadir ele, não. Eu mesmo vou lutar contra ele. na passagem do que escreveu o rolo, ele escreveu, o profeta rasgou, escreveu de novo, pra você ver como que é, né? Ele tinha falado não, escreve novamente. E ó, tantas chances. Meus irmãos, eu sei que vocês estão animados, estão com a bala na agulha aí. Comentaria mais uma hora esse segundo tópico, mas temos o terceiro ainda. Top 3. Prevenir é mais sábio do que remediar. Isso aqui. Uma triste realidade. Depois, aprendendo com a história, as obras a serem lembradas. Esse primeiro aqui é uma triste realidade. É uma triste realidade, né? Como já bem enfatizou, já enfatizamos aqui no caso a questão do cerco de Jerusalém e que com o início desse cerco levaria ou culminaria no cativeiro, né? Que esse cativeiro duraria cerca de 70 anos, mas diante, né, desse contexto, desse quadro, que nós vamos ver diante de tantas tentativas de Deus, usando profetas, inclusive o profeta Jeremias, para poder trazer mensagens exortativas, abrir os olhos, né, do povo, para que o povo voltasse para ele, mas infelizmente eles não deram crédito à voz de Deus através de seus profetas, e eles foram entregues na mão dos babilônios. Só que aí, diante desse quadro, muitos deles pensariam que Deus não ia entregar eles, né, a uma nação estranha. Até mesmo nós vamos ver que alguém já falou aqui sobre Abacuque, né, porque Abacuque ele começa o seu livro dialogando com Deus, dizendo: até quando, Senhor, clamarei, tu não me escutarás? Aí Deus fala: vou enviar os caldeus. Aí ele, mas eu não estou entendendo como que é, Judá tá assim, Deus vai usar outra nação estrangeira para poder trazer, ser como uma vara de castigo, né, contra a nação que é o povo de Deus. Mas aí o povo vai, não vai acontecer. Mas aí a Bíblia diz que, por exemplo, só enfatizando Jeremias capítulo 21, versículo 5, diz: eu pelejarei contra vós com mão estendida, com braço forte e com ira, e com indignação e com grande furor. E a gente vai ver aqui a soberania de Deus, né? Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir, né, o trabalhar de Deus. Deus tenta trazer o homem para si, mas se o homem não se arrepender, não se voltar para Deus, vai experimentar a justiça dele, que é o castigo, é o juízo. E é uma notícia triste. O povo teve que ouvir isso do Deus dele, que queria o bem deles, porém eles não se voltavam para Deus, teve que ouvir da parte de Deus que ele pelejaria contra o seu próprio povo, pelejaria contra a própria Judá. Agora nós se colocamos no lugar de Judá hoje, Deus tentando trazer o homem para si, andar na sua vontade, andar na sua direção, ter agiado, dado o homem como aliado. Deus falar, você ouvir, né, a voz de Deus: eu pelejarei contra você.
Difícil. Que notícia triste. E pior ainda, ele fala aqui em Jeremias 27:6, onde Deus declara que Nabucodonosor, rei da Babilônia, seria seu servo. Ou seja, um instrumento nas mãos divinas para executar o juízo. Isso aí é muito forte, porque isso aí chocou o povo, né? Deixou o povo abismado ali, porque era para ter Deus como aliado e ver Deus lutando contra eles. Eles acreditavam ser intocável, igual o João falou, mas aí a presença de Deus já havia se afastado, né? Muito tempo. Só que aí vem até uma lição valiosa que quando você rejeita a voz de Deus, a correção de Deus, ele transforma essa disciplina em juízo, né? E é interessante essa questão da missão, né? Que você falou, o rei da Babilônia, né? Nabucodonosor como servo de Deus, aí implica dizer que ele é um monarca pagão, inconsciente da sua missão, mas ele inconsciente da sua missão estava fazendo a vontade de Deus, né? Cumprindo os desígnios de Deus, né? Que era castigar Judá por esse tempo, né? Que duraria 70 anos. Era Deus contra o seu povo. Então Judá, é a gente entender que a Babilônia contra Judá era Deus contra Judá. E é uma triste realidade, só para finalizar esse ponto, passar pro nosso Natanael. O povo, ele negligenciaram de uma tal forma a chamada de Deus que chegou no ápice de que não teria como mais voltar atrás. Independentemente se eles escolhessem na terceira invasão se arrepender, não ia mais dar tempo, né? Porque era a promessa, ela tinha que se cumprir. E Deus, sendo onisciente na sua presença, ciente de que o povo, mesmo ele falando tantos anos, o povo não ia se arrepender, o povo ia negligenciar. Deus permite com que o povo babilônico, né, o Nabucodonosor, que seus exércitos vai lá e invada, sitia pela terceira vez, né, e leva o povo e acaba com Jerusalém. Então, isso é um alerta para nós, né? Nós, graças a Deus, não chegamos nesse ponto. Mas nós vemos muitos irmãos nossos que ouviram quantas das vezes o alerta, né, de Deus, né, para sua vida, ou se arrependa, volta. Deus já usou nós mesmos para falar, né, ô meu irmão, volta para cá. Não, hoje eu não quero. Tá igual o povo de Judá. Não, hoje não dá não, mas continua frequentando o culto, continua indo, às vezes dá um chorinho e tal. Então, se nós continuarmos ignorando o pecado, adiando o arrependimento, nós só vamos aumentar as consequências daquilo que nós estamos plantando. E isso vai fazer com que a correção desses erros nossos cometidos seja algo impossível de ser realizado futuramente. Porque a pessoa acaba acontecendo o quê? A apostasia. A pessoa se apostata da fé, abandona a prática na qual ele tinha anteriormente com Jesus Cristo. Então isso é um grande perigo. E espero que, se você, né, que está aí ouvindo, aqui é uma aula, né, de escola dominical para os professores, mas se você que está aí ouvindo essa lição e se sente nesse cercado como Judá estava, né, em perigo, mas não quer voltar, não quer se arrepender, não quer reconhecer o seu erro, aproveite que ainda há chance, né? Deus está usando nós aqui para poder falar com vocês. Aproveite a oportunidade e volte, né, retroceda, se arrepende do seu pecado, renuncia a essas práticas que Deus vai fazer igual fez com Judá. Hoje eu coloco na sua frente a bênção e a maldição. Qual que você vai escolher? Judá escolheu a maldição. E eles escolheram as consequências da sua plantação, que foi, é claro e óbvio, o cativeiro em si, que persistiu aí por aproximadamente 3 anos. Por aí eles receberam, né? E nesse prevenir é mais sábio do que remediar, já foi lido aí, o Enoque já falou com relação a 1 Samuel 15, né? Mas aqui na versão nova, versão NVT, nova versão transformadora, diz assim: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como quem que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então aqui nós vemos o valor da obediência, né? O valor da obediência em que se obedecer, em que nós hoje temos que obedecer, e o perigo de não obedecer à palavra do Senhor. É tremendo. Aprendendo com a história, né? Diante do que eu já
já citei esse versículo, a história, ela vem aí nos ensinar isso, que é melhor, muito melhor obedecer do que sacrificar. É melhor diante de Deus. Deus tem mais prazer. Está escrito aqui que Deus tem muito mais prazer em que se obedeça a palavra do Senhor do que em sacrifícios, né? Então, só para pontuar o que o senhor está falando, porque a questão de a gente tem que tomar cuidado, porque principalmente passagens do Antigo Testamento são uma narrativa histórica, então a gente tem que tomar cuidado para não formular doutrina, porque tem coisas que são aplicáveis especificamente para o povo de Israel, não para nós, mas tem princípios que podemos aplicar hoje para nós. Por exemplo, a questão da obediência, como vocês já frisaram, a centralidade de Deus na nossa vida, a questão da intenção, né? O valor de Deus. Nós sabemos que o nosso coração tem que estar centralizado em consonância com a vontade de Deus, porque Deus, sabendo que Deus conhece a intenção, a motivação, nosso pensamento, nossos planos, nossos projetos. Então, através do contexto histórico do Antigo Testamento, analisando a história de Israel, nós podemos aprender com erros deles, para nós não cair também nesse mesmo erro deles, de negligenciar, né, a voz de Deus. Então, só pontuar isso, que é algo isso. Já é o segundo tópico, né? Segundo tópico. E essa história ensina, né? Lembrando que, porque podemos tirar esse princípio? Porque a Bíblia diz lá em 2 Timóteo, né, capítulo 3, verso 16, diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Glória, né? Inspirado vem do termo grego theopneustos, né, que é soprada por Deus. Então a Bíblia toda era inspirada. Então, ainda que seja uma narrativa histórica, podemos tirar alguns princípios para podermos aplicar na nossa vida de hoje. E nesse aprendizado, né, para os dias de hoje também, aprendendo com a história, igual o João falou, não é para a gente trazer para os dias de hoje, não ficar só também ali naquela... Porque hoje não vai vir, né, Babilônia, não vai vir exército, não vai vir nada se você não se arrepender. A gente tem que aprender com a história que... hoje pode vir Estados Unidos. Hoje, mas o pior é o coração frio, né, do homem ali. É o pior do que os Estados Unidos na guerra aí. É o distanciamento da graça, né? Mas aí João citou 2 Timóteo, eu também cito 2 Timóteo 3,10 também, que fala: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Paulo está mostrando aqui que a vida do cristão é um aprendizado constante, né? Ele convida a gente a seguir todos esses exemplos bons de boa conduta, e a igreja deve aprender com isso, né? Porque quando há uma mornidão na igreja, quando há esse desinteresse pela palavra de Deus, a gente tem que ficar atento, né? E tem que sempre se arrepender e ver o nosso coração. Para finalizar esse ponto, para nós... Considerações finais. Eu tô quase levantando e indo embora. Bate o pé. Aprender com a história, que é o tópico aí, esse segundo subtópico, é reconhecer os padrões daquela época, de idolatria, de rebeldia, e em vez de responder a Deus, ao chamado dele, ao arrependimento, da forma que Judá respondeu, negligenciando esse chamado, nós devemos responder a esse chamado, a essa exortação, como o João bem pontuou, com arrependimento sincero, íntegro, porque fazendo assim, Deus, é claro, vai fazer com que os problemas, aflições, dificuldades, elas sejam sanadas antes de acontecer algo pior na nossa vida, né? Porque se o povo tivesse ouvido a voz e parasse de idolatrar, parasse de ser rebelde, ouvisse verdadeiramente a voz de Deus ali através do profeta Jeremias, eu tenho certeza absoluta que o povo não iria enfrentar as 3 invasões ou o cativeiro de modo geral ali da Babilônia, né, para ajudar em si. Então, nós devemos prevenir os danos espirituais ao buscar retidão e santidade diariamente. Então, que nós venhamos aí fazer com que Deus ele nos perdoe através do nosso arrependimento, não arrependimento de boca para fora, né? Porque a igreja está cheia de irmãos assim, que é frequentadores de culto, né? Agora, irmãos que se arrependem, que reconhecem que errou, que pecou e que transgrediu ali os propósitos divinos, Deus tem ainda um caminho de bênção para as nossas vidas. Para nós entrar no último subtópico, né, para fechar essa lição, as obras a serem lembradas. Então a gente vai ver que diante desse quadro, o último
sitiação, né, digamos assim, do rei da Babilônia. Ele vem ali, saqueia o templo, coloca fogo na cidade, destrói Jerusalém, né? Então foi como um rolo compressor. E o profeta Jeremias, em Lamentações, vai descrever isso nesse contexto idoso, né? Jogado na rua, né? É um quadro triste de sofrimento. Porém, aqui fala da questão das obras serem lembradas, né? Centralizando nesse subtópico, a gente vai ver que diante do quadro de tristeza, né, de sofrimento, muito terrível, né? Enquanto tiver vida, há esperança. E aqui nos ensina sempre o salmista, por exemplo, ele vai relembrar sempre esse foco de olhar para trás. Se for para olhar para trás, é para poder lembrar das grandes obras que o Senhor fez, não para olhar para trás, para olhar para sofrimento, para erro, não. Nós devemos olhar para trás para lembrar de quão grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, né? Glória. Tantas passagens, tantas obras que o Senhor fez, ele pode fazer hoje. Por mais que ele permitiu esse grande castigo, esse grande juízo que foi derramado sobre o contexto ali, né, de Judá, de Jerusalém. Porém, lá em Lamentações, por exemplo, Jeremias, em 3:21, ele diz: quero trazer à memória, né, o que me pode dar esperança. Então, olhar para trás e ver que Deus, o Deus lá do passado, ele pode ser o Deus do presente. O Deus que operou lá no passado, ele pode operar no presente, porque Malaquias capítulo 3, verso 6 diz que eu sou o Senhor e não mudo. E nós vamos ver essa realidade, né, do Deus encarnado de Jesus, lá em Hebreus, né, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é o mesmo eternamente. Então, você que está assistindo, né, nós nesse podcast, eu quero dizer que, mas se você errou, ou aconteceu alguma tragédia na sua vida, quer dizer que há esperança. Você está vivo. Deus, ele pode fazer uma grande obra e reescrever uma nova história para a tua vida. Porque é o mesmo Deus que operou lá no passado, é o mesmo Deus que pode operar no presente e é o mesmo Deus do futuro. O salmista, no Salmo 105:5, ele diz: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízes da sua boca. Então esse daí é um convite à memória de fé, né? O salmista, ele está convidando a gente a olhar para trás, não para ficar ali vivendo, remoendo o passado, mas para a gente reconhecer, né, que Deus, ele sempre vai ser o mesmo, como o João falou. E um ponto principal, uma frase principal só para a gente entender o que devemos fazer. Nós devemos ouvir a voz de Deus antes dessa crise, antes de tudo, aprender a obedecer a Ele, não só conhecer Ele, mas obedecer, praticar, né? Então, sempre lembrar as obras que Ele fez por nós. Amém, meus irmãos. Estamos ficando por aqui, agradecendo a Deus em primeiro lugar, canal EBD em Ação na pessoa do pastor Gesiel, nosso produtor Jabes e a Fakes pelo estúdio, e que Deus em Cristo abençoe a todos os nossos ouvintes. E o que diremos aos que não são inscritos no canal? Se inscreva, curtem. Compartilha. Comenta. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus.